Olá pessoal, estamos aqui para mais um estudo, o último da série, que estamos vendo sobre as bases do Evangelho, estudo sobre a santificação, né? Peço que você preste bastante atenção nesse estudo. Se você puder pegar a sua Bíblia, abrir ela, nós vamos caminhar como temos feito por vários textos bíblicos, textos maravilhosos, um mais importante que o outro. Então, peço que você tenha atenção no que nós vamos ler, porque o que faz toda a diferença num estudo é o quanto você absorve de conteúdo desse estudo. Por isso que na escola, sempre se pede muito o resumo, quando se manda ler um livro, porque você precisa ser capaz de resumir o que você está vendo. Você olhar para trás, tudo que a gente aprendeu sobre o pecado, sobre justificação, você precisa pensar, será que eu sou capaz de fazer um resumo para um amigo, comentar com alguém, explicar o que eu tenho aprendido? Isso quer dizer que você absorveu aquele conteúdo, que você realmente compreendeu aquilo, que você foi às Escrituras, comparou se aquilo de fato é real, se aquilo está de acordo com o contexto daquelas palavras que foram ditas. Nós precisamos criar esse hábito de realmente compreender o que lemos. Quando se fala das Escrituras, da palavra de Deus, não se trata de mera leitura. Nós somos convidados pelo Senhor a meditar nas Escrituras, porque nós precisamos pegar aquele conteúdo e permitir que ele saia das nossas mentes e que ele desça até o nosso coração, porque é ali que ele vai fazer diferença. Se ele só fica na nossa mente, logo é substituído por outros pensamentos, por outras coisas, mas o conteúdo precisa descer ao nosso coração. Então, quando nós escutamos algo sobre a palavra de Deus, nós precisamos permitir que esse conteúdo desça até os nossos corações, compreender aquilo que foi ouvido, orar sobre aquilo, meditar sobre aquela palavra. Com o passar do tempo, tenho aprendido que às vezes não tem valor eu pegar um livro e ler em 2 dias. Mas e daí? O quanto daquele livro eu aprendi? Quanto daquele livro eu absorvi e realmente tem feito diferença e transformado meu coração? Ou ler 4 capítulos da Bíblia por dia apenas para dizer, acabou o ano, eu li ela toda, mas... E o quanto dessas palavras estão no meu coração, o quanto dessas palavras estão transformando a minha vida. Então, que a gente possa fazer desse tempo um tempo produtivo, que você possa, de fato, absorver o ensino, anotar, marcar os textos, guardá-los, meditar nesses textos, buscar ser confrontado por eles. Sempre falar sobre santificação é um tema difícil, porque muitas vezes as pessoas pensam que essa pessoa está pensando que é para falar sobre santidade, porque todos nós estamos no caminho da santificação. Então, se em algum momento aqui do vídeo você se sentir confrontado, saiba que não é por mim, é pela palavra de Deus. Então, busque o texto que eu estou lendo, leia, veja o contexto, veja se eu estou distorcendo ou se é de fato aquilo, porque se é de fato aquilo que o texto diz, aquilo que o nosso Senhor Jesus ensinou, você está sendo confrontado pela palavra de Deus. E muitas vezes isso, no primeiro momento, é difícil, mas quando nós permitimos que a palavra nos confronte, trabalhe em nós, é nesse momento que nós somos quebrados, tirados do nosso conforto e somos transformados. Amém, queridos? Então peço que você tenha atenção, tire tempo, porque esse estudo aqui é realmente precioso. E se você permitir, ele pode ser e será com certeza transformador para a sua vida. Então nós estamos hoje no tema da santificação. Nós vimos até aqui que o Evangelho tem alguns pontos que são basilares, que fazem a base essencial do Evangelho. Sem eles, sem esses
3 pontos que nós estamos vendo, o evangelho ele fica desfigurado, ele fica deturpado, ele é um evangelho adulterado. Então nós vimos isso no vídeo 1, né, como em várias partes nós encontramos esses 3 elementos basilares do evangelho: a consciência do pecado, a justificação que Deus fez por nós em Cristo Jesus, e vamos ver essa terceira base hoje, que é a santificação. Então nós vimos no primeiro vídeo como esses elementos são encontrados nas cartas de Paulo, na pregação do evangelho, no ensino de Jesus. Então no segundo vídeo nós entramos mais a fundo na questão do pecado, né, que nós precisamos ter essa consciência muito forte da nossa condição de pecadores, né, que pecador não é só o ladrão, o corrupto, a prostituta, né, não um olhar somente para fora, esses são os pecadores, mas aprendemos a olhar para dentro, para as nossas mazelas, que mesmo o homem, muitas vezes mais moralmente correto, diante da sociedade, mesmo esse homem, se olhar de forma sincera, vai perceber que tem um coração enganoso, porque isso é o que a Bíblia afirma. Então, nós vimos isso de forma bem detalhada no vídeo 2, que está lá o título dele, O Pecado. Depois vimos sobre a justificação, né, que está no vídeo 3, no último vídeo aí nessa série. Vimos juntos ali de forma bem detalhada a obra de Deus, né? O plano da salvação de Deus realizado na cruz. Aprendemos sobre a justiça de Deus, não sobre a nossa. Isso a gente frisou muito, que a justiça é de Deus, não é nossa. Uma justiça que foi atribuída, que foi imputada a mim e a você, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor. Porque em Cristo, nós vimos isso, nós não estamos agora mais debaixo da ira, né? Pelo contrário, nós agora em Cristo Jesus, nós recebemos o seu Espírito Santo. Nós temos um texto aqui para a gente começar a ler, que eu quero te convidar a abrir em Efésios, capítulo 1, um texto incrível aqui da Bíblia, que eu quero que você já marque aí na sua Bíblia, se você não tem ele marcado, anote esse texto. Efésios capítulo 1, na realidade desse mundo espiritual em Cristo, esse texto vai mostrar o que acontece com nós, que nós somos retirados da morte, nós somos retirados das trevas, retirados de uma vida de afastamento de Deus, e agora nós somos transportados através da justificação para uma vida de luz, para o reino desse Deus. Então olha só o que Efésios capítulo 1, versículo 13 vai dizer para a gente. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Querido, presta bem atenção, esse texto aqui é incrível. Aqui nesse único versículo está o processo da salvação. E aqui eu te pergunto para você observar, qual é o seu papel aqui nesse texto? Ouvir e crer. Esse é o seu papel, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Você encontra aqui nesse texto que nós lemos alguma necessidade, alguma obrigatoriedade de você realizar boas obras, de você fazer sacrifícios, oferecer penitências a esse Deus? Você encontra algo assim? Você encontra alguma elaboração? Olha, você precisa fazer esse rito aqui, você precisa ir na igreja, fazer essa e essa? Não, em momento algum você encontra nada. A obra, como nós já vimos no vídeo sobre a justificação, a obra é dele. A obra é totalmente de Deus. O nosso papel
É quando vocês ouviram e creram na palavra. E aí o texto diz assim, ó, que ele nos sela com o seu Espírito Santo. Essa figura aqui de linguagem do ser selado como Espírito Santo, ela é magnífica. Porque você imagina o Deus santo, 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 como nós vimos, 3 vezes santo, para enfatizar a sua grandiosidade, cuja a ira desse Deus contra o meu pecado seria capaz de me destruir, seria capaz de me aniquilar para a eternidade, me afastar dele. Agora, esse mesmo Deus, por causa da justificação que ele mesmo providenciou em Jesus, no seu Filho, agora, esse Deus santo, exaltado, Criador, Todo-Poderoso, esse Deus vem fazer morada, habitação no meu e no seu coração. Como essa verdade é incrível, como ela enche nosso coração de profunda exultação, de profunda alegria, de profunda reverência, de perdidos, miseráveis pecadores, mortos em delitos e pecados, nós passamos a ter a marca, o selo de propriedades de Deus. Nós somos agora em Cristo propriedade do Deus Santo. Nós fomos, em outra linguagem, feitos filhos. Como lá no Evangelho de João, ele vai dizer no capítulo 1, versículo 12, aos que receberam, aos que creram. Você veja que é o mesmo padrão por todas as Escrituras, porque é o mesmo autor das Escrituras. E olha que não tem obra. Mesma coisa. Aos que recebem, você apenas recebe pela fé o presente de Deus. Não existem sacrifícios que você seja capaz de fazer. Você não tem méritos no Evangelho. Nós somos apenas recebedores de uma graça imerecida. Então, João vai dizer no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 12, aos que receberam, aos que creram em seu nome, olha só, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse texto aqui é muito curioso porque se estabeleceu algo muito comum de se dizer, né? Pelo menos aqui no Brasil, todo mundo é filho de Deus. Todos são filhos de Deus. E isso não é, pelas Escrituras, não é uma realidade, não é uma verdade. Todos são criados por Deus, de fato. Absolutamente tudo é criação de Deus. Mas o texto diz de forma clara que apenas os que recebem Cristo pela fé, lhes é dado essa alegria de serem feitos agora filhos de Deus. E esse, querido, é o maior milagre que qualquer ser humano pode experimentar. Isso não é força de expressão quando eu digo esse é o maior milagre, isso é real. Lázaro, exemplo bíblico de ressurreição que nós conhecemos, foi ressuscitado por Cristo, mas se ele não recebesse a luz da salvação em Cristo, se ele não fosse selado como um filho de Deus, de que adiantaria a sua ressurreição? Ressuscitaria, viveria por mais alguns anos na terra, morreria novamente e experimentaria uma eternidade afastado de Deus, o tormento eterno. Percebe? Então, quando essa luz que nós estamos falando aqui, ela brilha no seu coração e dissipa as trevas. Esse é o grande milagre, é o maior milagre que Deus pode realizar na vida de qualquer um de nós. Você sabe, todos nós, pelo menos a maioria, conhece o relato da criação. Gênesis 1, quando o texto vai dizer
que havia trevas que cobriam a terra. Então Deus disse que haja luz. E a palavra de Deus traça um paralelo muito lindo entre esse momento da criação, em que Deus diz que haja luz, e a nossa conversão, o nosso receber Cristo como Senhor. Quero te convidar para abrir a Bíblia num texto maravilhoso das Escrituras, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Esse texto é muito lindo. Olha só o que diz. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós precisamos realmente parar diante de um texto desse. Nós não podemos passar rapidamente por um texto assim. Você consegue perceber a grandeza do que nós acabamos de ler aqui? Nós acabamos de ver Deus comparando o que ele fez na criação, ao trazer luz às trevas, à terra que era um caos, de um mundo caótico, com aquilo que ele mesmo faz agora no coração daquele que ouve e crê no Evangelho de Cristo. Deus pega todo aquele caos que nós vimos até agora, né? O nosso pecado, confrontado com a sua santidade, que gera a sua ira, uma ira justa e santa, como nós vimos, e resulta na nossa condenação eterna. Deus pega tudo isso, esse caos, como aquele caos que existia no início da criação, e então ele nos oferece sua justiça, nos oferece Cristo, nos oferece a sua obra na cruz, nos oferece o sangue derramado, e aquele que recebe essa obra, essa justiça de Deus pela fé, agora ele próprio, o próprio Deus, ele proclama, ele declara em seu coração que haja luz. E ele não só proclama, declara isso, mas ele mesmo vem fazer habitação, morada. É ele mesmo que vem iluminar e dissipar as trevas em seu coração. Isso é o maior milagre que Deus pode fazer por mim e por você. Porque entre todos os milagres que Deus poderia realizar em nós, esse é o único que perdura para a vida eterna, que nos garante vida eterna com Deus. E de tudo que você poderia desejar ou pedir para Deus, nada é mais importante, nada é mais valioso que Ele dissipar as trevas do seu coração, que Ele tirar a morte, que Ele tirar você daquele estado de morte e transportar você para o reino da luz. Essa é a posição que nós somos colocados quando nós recebemos Cristo, quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho e quando nós cremos nessa mensagem. Isso é de uma glória, de uma grandeza, quando você para meditar, quando você para compreender, quando você permite que essas verdades entrem no seu coração. Isso é de uma glória e de uma grandeza imensuráveis. Porém, todavia, aqui é o ponto que eu quero que você entenda. Tudo isso que nós vimos, toda essa grandiosidade do que foi feito por mim e por você, da salvação, da graça, da justificação, tudo isso que é grandioso demais para que possamos entender de forma completa, é somente o início, é apenas o começo, é apenas o princípio
Assim como haja luz foi o princípio da criação. Esse milagre da justificação, da nossa conversão, do nosso chamado ao Evangelho, isso é apenas o princípio da obra de Deus na vida do cristão. Vamos voltar para o nosso texto ali de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Eu quero que você preste muita atenção. Aqui, compreenda o que Deus nos revela aqui, porque isso vai fazer toda a diferença na sua compreensão da vida cristã. De qual é o sentido, de qual é a razão principal da vida do cristão, do discípulo. Porque esse texto que nós lemos, ele tem duas partes bem definidas. Olha só, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações. Ok? Isso aqui foi o que nós lemos, primeira parte. O que Ele fez, a obra dele, a justificação. Agora, vamos ler a sequência do texto. Olha só. Preste bem atenção, porque aqui nessa sequência a gente vai ver para que Ele fez isso. Por que Deus fez isso? Por que Deus nos justificou? Por que Ele veio fazer morada em mim e você? Olha só, parte B do versículo. Ele fez tudo isso para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você percebeu a resposta aqui no texto? Porque Deus dá uma nova vida ao cristão. Em que consiste essa vida nova que eu e você recebemos quando somos tirados das trevas para a luz? Qual é a razão da existência de um filho de Deus, de alguém que é nascido de novo? E o texto está falando claramente, olha só a razão, é para você conhecer, é para você prosseguir em conhecer o que? A glória de Deus. E na prática, ele vai dizer como que na prática se dá esse conhecimento. O que é conhecer a glória de Deus? Como isso? E ele vai dizer, olhando, contemplando a face de Cristo. Ele não só diz qual é o meu e o seu alvo principal, que é sermos iluminados no conhecimento da glória do Deus vivo, mas ele nos diz como? Contemplando a face de Cristo. E é em Cristo, é nele, é somente nele que eu e você seremos capazes de contemplar a glória de Deus. Tem um texto em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que eu amo demais, que diz assim, olha, o Filho, ele é o resplendor da glória de Deus. E ele é a expressão exata do seu ser. Cristo não é alguém que, talvez a gente olhando para ele, a gente vai ter uma noção. Não. Ele é a expressão exata do ser de Deus, de quem Deus é. Ele nos tira das trevas para termos a alegria de conhecermos a Deus cada dia mais através de Cristo. E por que estou frisando tanto, repetindo tanto este ponto aqui? Porque ele é de fato tão importante. Porque muitas pessoas, e olha, são muitas pessoas mesmo, que pensam que ser cristão é fazer uma declaração de fé.
que ser cristão está atrelado a um momento, a uma oração, a um único momento de contrição, onde eu, então, depois de me sentir tocado, eu declaro Jesus como meu Senhor e pronto. Eu fiz essa declaração, eu fiz essa confissão e agora eu sigo minha vida. Ou até pior, alguns entendem que nem precisam passar por esse momento de declarar. Nasceu num lar cristão, nasceu num contexto cristão, uma família onde ele cresce ouvindo sobre Jesus, sobre as histórias da Bíblia, frequenta a igreja de vez em quando, uma vez por semana, se declara cristão. Quando alguém vem perguntar, sou cristão. Como que, se tudo que Jesus tivesse para nos oferecer fosse uma confissão de fé, uma declaração de que eu pertenço a tal igreja, ou a tal corrente de pensamento. Não, eu sou esse aqui. Não. O que eu estou querendo trazer aqui para que nós possamos entender de forma verdadeira é que a confissão, a declaração de que Cristo é o Senhor é apenas o começo do chamado da vida do verdadeiro cristão. O que Jesus nos oferece, o que Ele tem para nós é infindável, é imensurável para dentro do seu Evangelho. Ao contemplarmos a sua face, o contemplar a face de Cristo é contemplar sua vida, é absorver suas palavras, os seus ensinos. Você vai estar contemplando a glória do próprio Deus. É algo que o próprio Cristo disse aos seus discípulos e eles custavam a entender. Isso está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9, quando Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. E ele vinha constantemente tentando explicar essa verdade para os seus discípulos, até que um deles vai dizer nesse contexto aqui: Senhor, pelo menos mostra-nos o Pai. Jesus, é possível, vocês estão comigo todo esse tempo e não entenderam que quem me vê, vê o Pai. É como se Jesus dissesse para essa geração, para a geração de hoje: olha, será que vocês não compreendem a grandeza que vocês têm em Cristo? De poderem me contemplar e, ao me contemplarem, conhecerem o próprio Deus. Porque muitos cristãos concordam que Jesus é a porta, que Jesus é a porta que me leva à salvação, mas, infelizmente, a grande maioria tem deixado de desfrutar de Cristo como o caminho. Aceitamos que Jesus é a porta, mas não desfrutamos dele como o caminho da vida eterna. Veja só, quero te convidar a abrir um texto muito importante. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Olha o que o texto diz para nós, a palavra de Deus diz assim: assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, então é o que nós estamos falando aqui, olha, assim como vocês receberam Cristo como Senhor das suas vidas, continuem a viver nele. Algumas versões vai dizer assim: andai nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como vocês foram ensinados. Como vocês foram ensinados. Você veja como isso não é uma novidade. Isso é algo que foi ensinado desde a igreja, desde o princípio da igreja. Não apenas recebam Cristo como Senhor, continuem
a viver nele. Essa declaração de fé, o recebimento de Cristo como Senhor é o princípio, vocês foram ensinados assim, o texto está dizendo. Aqui nesse ponto, quero trazer uma ilustração para vocês. Uma ilustração sempre ajuda a gente a entender melhor e a fixar o conteúdo, né? Então imagine que seu grande sonho é para Disney, é conhecer lá o parque da Disney, e você recebe isso de presente. Alguém, né? Eu vou te dar isso aqui, vou pagar a sua entrada lá no parque, você pode levar amigos juntos, pode levar família, parentes, pode levar quem você quiser. E você então fica maravilhado com isso, pega seus amigos, seus parentes, você chega lá, entra pelas portas do parque, fica maravilhado com toda aquela beleza, aquela grandeza da entrada, mas você permanece ali. O dia passa, escurece, os seus amigos passam o dia todo lá, desfrutando de tudo que o parque oferece. No final do dia, eles voltam cansados, empolgados e encontram você ali. Você está ali, parado, na entrada. O que você fez? Eles perguntam, eu peguei o celular aqui, comecei a conversar com os amigos, tinha muita coisa, muitos assuntos pendentes, liguei para pessoas, tinha coisa para resolver aqui do trabalho, então resolvi um monte de questão do trabalho. Foi um dia que rendeu um monte. Ou seja, você foi inserido por graça, por um presente de alguém numa realidade totalmente diferente do seu dia a dia, que era aquele parque magnífico da Disney. Mas você continuou. Você optou em continuar vivendo a sua vida normal, ignorando toda aquela nova realidade aberta e à sua disposição. Olhando assim, não parece loucura? Não te soa como loucura? Você diria, mas que pessoa maluca fazer isso. E é aqui que eu quero que você pare e pense. Não é exatamente isso que uma pessoa está fazendo quando recebe Cristo como Senhor, quando ela morre para o mundo, mas ela se nega a viver uma vida nova? Essa vida nova em Cristo é uma loucura, porque é como alguém que fica perdido, sabe? No meio do caminho. Ela não desfruta das coisas do mundo, porque ela confessou Jesus e ela, na teoria, ela tem o entendimento do que é pecado, do que é errado, das coisas que não lhe são lícitas. Então ela já não vive mais aquela vida de pecado. Mas ao mesmo tempo, ela também não desfruta da vida plena que há em Cristo. Fica presa nesse meio do caminho. No capítulo 3 dessa carta que nós estamos de Colossenses, Deus usa o apóstolo Paulo para nos fazer justamente esse alerta. Como que um chacoalhão, como, ei, despertem, não vivam de maneira incoerente. Esse capítulo 3 eu vejo ele como que Deus pegando o cristão e dando um chacoalhão. Ei, acordem, parem de viver de maneira incoerente com a posição que vocês foram colocados. Tenham lógica, tenham razão. Olha só o que diz o capítulo 3, versículo 1. Veja se não é isso que Deus está fazendo aqui. Olha o que o texto diz. Olha, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Olha, já que isso é uma realidade, se vocês assumem que vocês creem de fato que isso aconteceu, que vocês foram ressuscitados, vocês morreram
para aquilo que vocês eram. Vocês agora ressuscitaram com Cristo. Ele vai dizer, então dediquem-se às coisas que são do alto. Não faz sentido o texto está dizendo você dizer que morreu para o mundo, mas não buscar agora as coisas que são da nova vida. O texto segue no versículo 2 dizendo, mantenham o pensamento nas coisas do alto. E mais uma vez ele vai apelar para a nossa razão. Pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Você percebe o que nós lemos aqui? Há uma vida nova, só que essa vida nova está escondida. É uma vida a ser descoberta por cada um de nós, cristãos. E essa vida descoberta nós já vimos aqui ao contemplarmos a face de Cristo. Como diz no próprio texto, ao nos dedicar, gosto muito dessa palavra que nós lemos ali no começo do capítulo 3, versículo 1. Dediquem-se em conhecer as suas palavras. Precisa haver dedicação, empenho, busca. Próxima palavra do que diz no texto, ao manter nosso pensamento nesses ensinos que nós falamos no início do nosso vídeo, né? Sobre meditar, sobre realmente pensar nas coisas que estamos aprendendo, que estamos ouvindo sobre o Evangelho. Manter essas coisas em nossa mente até o ponto de sermos moldados e transformados por essas verdades, porque esse é o objetivo do Evangelho. Não é uma informação que vem e pronto. O Evangelho é uma informação que tem que vir e ela tem que descer ao meu coração e gerar transformação. Quando ela gera transformação, quando ela gera mudanças, quando os frutos do Espírito aparecem, é porque esse Evangelho realmente está criando vida, encontrando solo fértil no meu coração. Porque senão é como as sementes que caíram em qualquer outro solo e não deram em nada. Eu preciso me permitir ser moldado, ser transformado. É nesse processo, é nessa caminhada que vai acontecer, o que está mais na frente no capítulo 3, que nós estamos lendo aqui de Colossenses. Olha o que diz no versículo 5. Assim, ou seja, ele está dizendo, olha, fazendo isso que eu acabei de dizer, você considerando morto para o pecado, se dedicando às coisas do alto, pensando nas coisas do alto, se permitindo ser transformado, ser moldado, aí ele vai dizer, olha, assim, dessa forma vocês façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E aí segue uma lista, né? Tudo que pertence, tudo que procede do nosso coração, que nós já vimos isso, né? Imoralidade sexual, impureza, desejos maus, a ganância. Mas aí a gente vai perceber que o processo de santificação que nós estamos falando aqui, ele não é algo que acontece pela força do meu braço. Não é algo que eu consigo realizar porque eu encontro forças em mim mesmo. A santificação é algo que acontece em mim de forma natural, enquanto eu me sujeito a Cristo. Vou repetir. A santificação é algo que acontece em mim e acontece de forma natural, enquanto eu me sujeito a Cristo e ao conhecimento de Cristo. A sujeição a Cristo é a grande, vamos dizer assim, a grande chave, o grande entendimento que nós precisamos, sim. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Nós muitas vezes o chamamos o Senhor, o meu Senhor. Você e eu somos chamados a nos sujeitarmos a Cristo. E como que na prática, né, acontece essa sujeição a Cristo? E aqui tem algo muito importante sobre
a questão da santificação. A santificação, ela não acontece com você tentando seguir os seus padrões morais, os seus próprios conceitos do que é certo ou do que não é. Não existe verdadeira santificação sem conhecimento profundo da palavra de Cristo, dos ensinos de Cristo, da vida de Cristo. A santificação jamais ela está associada com superficialidade. A santificação ela está associada com aquilo que o Senhor nos ensina. Quando é de todo o coração, quando é de toda a alma, quando é com todas as tuas forças, quando é com todo o teu entendimento, quando é com todo o teu ser, com tudo que você tem. Esse é o processo de santificação. Veja só, capítulo 2 de Colossenses, versículo 6. Vamos voltar ali um pouco. Que nós lemos: assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Olha só o que vai dizer o versículo 7. Enraizados, edificados nele, firmados na fé. Observe só essas palavras, enraizado. Nós devemos ser radicais no sentido de quem cria raízes na nossa busca por ele. Como quem cria raízes profundas, enraizados. Outra palavra do texto, edificados nele. Você já viu um prédio, né, sendo construído, sendo edificado, sem antes ser feito um bom alicerce, ser feito um bom fundamento como base? Você confiaria de morar num prédio assim, se você soubesse que não foi feito nenhuma base, nenhum alicerce? E muitas vezes, por que nós imaginamos ser possível ter uma vida cristã saudável sem estarmos alicerçados, sem estarmos fundamentados na palavra e no ensino de Cristo? Não é diferente. Precisamos estar enraizados, edificados, e aí ele termina dizendo, firmados na fé. Por isso que hoje nós percebemos de forma muito clara uma geração de cristãos ou de ditos cristãos com uma fé que é extremamente oscilante no sentido de que são levados por todo tipo de engano e falsos mestres falando coisas absurdas, e as pessoas são levadas. Os falsos mestres simplesmente eles fazem a festa com esses cristãos de hoje. Aparece um e leva milhares atrás dele, falando besteiras absurdas, completamente desconexas com a mensagem da Bíblia. São oscilantes, não têm a fé fundamentada na palavra de Deus. Ou têm uma fé frágil. Os escândalos que Jesus mesmo disse, olha, é impossível evitar que esses escândalos venham. E os escândalos vêm e esses cristãos dizem, eu não creio mais em Jesus. E se afastam da igreja, se afastam do corpo de Cristo, da comunhão, decepcionados. Confundem a decepção com o homem, com a decepção com o Cristo que fez tudo para a nossa salvação. Oscilantes, frágeis na fé. É uma geração que pensa que a santificação ela pode acontecer de forma intuitiva, sabe? Que eu aceito Cristo, confesso Ele, agora eu vou
vou buscar uma santificação, mas conforme a minha intuição, de acordo com as minhas convicções morais, aquilo que eu fui assimilando aí no decorrer da minha caminhada, cresci talvez dentro de um contexto cristão, então eu fui assimilando algumas informações, algumas coisas, então eu agora vivo de forma intuitiva. Eu tento me santificar de forma intuitiva. E pensamos que o estudar as Escrituras, o que mergulhar de forma profunda nela, isso aí é uma coisa para os pastores, é um dever para quem quer virar missionário, ser pastor. Esse é um grande, mas é talvez o maior engano que nós vivemos como cristãos. Porque não existe processo de santificação sem conhecimento profundo da palavra de Cristo. Isso que nós estamos lendo aqui, as cartas, não foram cartas escritas para pastores. As cartas aos Colossenses foi para a igreja. É uma ordem de Deus para a igreja. As cartas pastorais, talvez aí teremos lido Timóteo. Não, é para a igreja. 2 Coríntios. Quando Paulo escreve para Tessalônica, aos 1 Tessalonicenses, a vontade de Deus é essa, capítulo 4, a vossa santificação. E não existe santificação sem conhecimento profundo. Colossenses capítulo 3, versículo 16, seguindo um pouco adiante, né? É provavelmente um dos meus textos favoritos de toda a Bíblia, um dos que eu mais cito. Colossenses capítulo 3, versículo 16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Nós precisamos ter a palavra habitando em nós. Nós precisamos decorar esse versículo e permitir que ele esteja em nossa mente. Todos nós sabemos de João 3,16, né? Deus amou o mundo, conhecemos esse versículo. Então faça essa associação. João 3,16, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Esse é o chamado para todo cristão. A palavra tem que habitar em nossos corações. Olha o que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Texto muito importante, muito valioso. Olha só, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Aquelas pessoas tinham crido em Jesus. E Jesus vai dizer assim, olha, então presta muita atenção, olha que sério isso aqui, querido. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Isso aqui é muito interessante. Jesus fala isso ao que haviam crido nele, é o que nós estamos falando aqui. As pessoas que pensam que o suficiente é a declaração de fé. É o eu dizer, eu sou parte dessa igreja, eu sou membro desse lugar. Eu entrego ofertas aqui. E Jesus diz a esses que haviam crido nele, que declaravam ser seus discípulos. E Jesus fala, Jesus bota um condicional, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, aí então sim, verdadeiramente serão meus discípulos. Lembra que eu falei nisso? Não sou eu quem estou falando essas coisas, a palavra de Deus está de forma clara. O que caracteriza o verdadeiro discípulo? Qual desses é você ou é eu? É o tempo de parar e pensarmos de forma sincera qual desses discípulos nós somos no processo da santificação. Nós temos sido daquele que permanece firmado na palavra de Cristo? Ou naquele que vive conforme a sua intuição, conforme os seus conceitos de moralidade e pensa que isso é o suficiente? Pensamos que somos capazes de vivermos a parte
de um conhecimento profundo de Cristo e das suas palavras. O padrão de Deus é outro. Ele diz: vocês têm que estar enraizado, edificado, firmado. Essa vida nova de busca, de total devoção a Cristo. Isso aqui é importante a gente sempre voltar e frisar, né? Ela não é uma tentativa de eu ser aceito por Deus, de eu ser justificado, não. Essa vida nova que nós estamos falando aqui, de paixão, de amor pelo Evangelho, pelas Escrituras, ela é uma consequência do amor de Deus derramado em nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, outro texto incrível. Olha só o que ele vai dizer: pois o amor de Cristo nos constrange, porque eu estou convencido de que um morreu por todos, logo todos morreram. Duas palavras aqui que eu quero que você assinale: o amor de Cristo nos constrange. Nós vivemos a santidade por constrangimento, porque o amor verdadeiro de Cristo é tão poderoso, é tão grandioso, que eu vivo constrangido por essa verdade. A sua vida passa a ser uma resposta a esse amor tão grande e tão profundo. E por quê? A outra palavrinha: porque eu fui convencido. Porque a minha conversão é verdadeira. Quando a conversão é só da boca para fora, ok, eu aceito. Não, quando a conversão é verdadeira, quando eu fui convencido de que um morreu por todo, logo todos morremos. A minha vida muda. Porque sabe qual é a grande tragédia, querido, da vida de um cristão? A grande tragédia da vida de um cristão é a vida dele ser igualzinha à vida de um ímpio. Um ímpio com um padrão moral elevado. Sabe? Não mente, não rouba, não se prostitui, respeita as leis da sociedade, respeita as leis morais, mas é isso. É nisso que se resume a vida desse cristão. A ter uma vida igualzinha de um ímpio de padrão moral elevado. Porque no mais, as suas grandes paixões, aquilo que move o seu coração, é exatamente as mesmas coisas do mundo. Esse dito cristão, ele também é capaz de gastar 2, 3, 4 horas envolvido em seus hobbies, entretenimentos favoritos, horas e horas de vídeos, assim como o ímpio. Assim como aquele que rejeita o conhecimento de Deus, aquele que as Escrituras chamam, que é aquele que não crê e não dá atenção a Deus, as Escrituras chamam de tolo. Muitas vezes o que se declara cristão é capaz de encontrar horas e horas para se dedicar aos seus mais diversos prazeres, às suas grandes paixões, aquilo que lhe traz alegria. É exatamente as mesmas coisas que alegra, o que ocupa o tempo do ímpio. Claro que aqui é importante fazer uma observação, né? Eu estou dizendo aqui que o cristão não pode ter tempo de lazer, desfrutar de um hobby? É claro que não. De forma alguma isso é saudável. Isso é importante. Todos nós devemos ter isso. Mas o que eu estou querendo dizer, e isso eu afirmo, que o discípulo que foi impactado, como nós vimos ali, constrangido pelo amor de Deus, pelo aquilo que Deus fez por ele, aquele que compreendeu essa verdade, a grande paixão desse discípulo, desse cristão, o que está mais forte dentro do seu coração, a maior parte do seu tempo, da sua vida, do seu trabalho, a sua mente, tudo nele vai ser dedicado ao crescimento, ao conhecimento da glória de Deus em Cristo. Isso eu afirmo. O cristão impactado
constrangido pelo amor, aquilo que lhe move. A sua grande paixão é o reino de Deus. Um discípulo impactado por esse amor, por essa graça, ele olha para um estudo de 1 hora, como esse aqui que vai passar de 1 hora, pelo que eu já estou vendo, que fala do Evangelho, da profundidade do amor de Cristo, e ele diz, só 1 hora? Mas tudo bem, eu vou ouvir esse estudo, eu ainda vou depois meditar nos textos que foram falados, por mais 1 hora aí, vou orar sobre esses textos, pedir que Deus coloque no meu coração, e aí legal. Vai dar um tempo bom de contemplar a face do meu Senhor, porque só 1 hora não é suficiente. Você talvez possa achar que isso que eu estou falando é radical, está sendo radical, e eu concordo com você, sim. De certa forma, o chamado de Cristo, ele é radical. Radical no sentido de algo que afeta a raiz, afeta o fundamento da nossa existência. Receber Cristo como Senhor não é mais um item que você acrescenta na sua vida. Eu jogo futebol, eu faço isso e também sou cristão. Não. Ser cristão é a essência da nossa existência. É a nossa grande prioridade, é aquilo que nos define, é o que define quem nós somos. O ensino de Cristo sobre isso, sobre essa radicalidade, ele é muito claro. Na verdade, ele é bem conhecido, os textos são bem conhecidos nossos, mas nós insistimos em relativizar muitas vezes essas palavras, em pensar, não, talvez Jesus não estava querendo dizer isso mesmo. Mas olha o que Jesus diz, Mateus capítulo 16, versículo 24, textos tão conhecidos nossos. Mateus 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém, de novo condicional, e ele está falando para seus discípulos, mesma coisa, em toda a Bíblia, porque é o mesmo autor das Escrituras. Olha só, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, e aqui você sabe o que é salvar a sua vida? Jesus está falando, quem quiser amar as coisas do mundo, vai perder. Aquele que tentar salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. E ele termina dizendo, por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse não parece um texto extremamente, ou palavras extremamente radicais de Jesus? Porque é assim que é o Evangelho. É isso, e não menos que isso, que Jesus demanda daqueles que estavam mortos e foram ressuscitados por uma vida nova. O verdadeiro discípulo, ele não é aquele que fica tentando salvar a sua vida no sentido daquele que não ama as coisas do mundo. Abra rapidinho lá em 1 João, não no Evangelho de João, na carta de João, lá no finalzinho, 1 João, capítulo 2, versículo 15. Ali tem um texto espetacular. Olha só o que Deus nos ensina através de João. Ele está dizendo aqui, olha, não amem o mundo, nem o que nele há. E de novo o condicional, que está por toda a Bíblia. Se alguém ama o mundo, olha só, isso aqui está na Bíblia. Às vezes a gente até pensa, tá mesmo? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse texto aqui, queridos,
os falsos mestres, os coaches da vida, né? Os falsos pastores, os pastores das ditas celebridades aí, eles jamais vão mostrar isso aqui para eles. Porque é claro que esses pastores, eles só servem para essas celebridades, para essas pessoas que ajuntam para si esses falsos mestres, eles só servem aquilo, os textos que interessam. Jamais vão servir um texto desse, que diz que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eles dizem que Deus ama todo mundo, independente do que você faça, do que você viva. Os falsos mestres querem fazer as pessoas acreditarem que amar Jesus e amar o mundo é possível. Mas não dá. Não é possível. Nós já vimos aqui de forma repetida que quando o verdadeiro amor de Deus nos alcança, quando somos constrangidos por esse verdadeiro amor, nós somos transformados. Nós somos completamente transportados para uma vida nova. E ele segue dizendo, 1 João 2,16, pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E não importa o quanto esses falsos mestres tentam fazer para parecer normal, que cristãos amem o mundo, se pareçam com o mundo, cobicem as mesmas coisas que o mundo cobiçam. Não importa. O ensino de Jesus, a vida de Cristo, sempre vai testificar o contrário desse falso ensino. Mateus 16, capítulo 16, versículo 25. Quem quiser salvar a sua vida a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Isto é santidade. Santidade é perder sua vida. Santidade é gastar a sua vida pela causa do reino de Deus. Nesse processo de você perder, de você abrir mão do seu tempo por amor e gratidão, de você abrir mão da sua vida, é nesse processo de perder que você encontra a verdadeira vida. Tem a letra de uma canção bem nova, lançada esse ano. A canção é Ele. É uma canção linda demais. E ela resume de forma perfeita isso que a gente está falando. A canção vai dizer assim no coro dela: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. E ele termina com uma declaração: dono dos meus dias. E essa é a pergunta que eu quero colocar para cada um de nós. Pelo que você está gastando a sua vida? Em que você está gastando a sua vida? Qual a grande causa que move seu coração? O que traz sentido para a sua vida? Quem é o dono dos teus dias? Porque, afinal de contas, isso é o que resume santidade. Santidade é Cristo ser de fato o Senhor da minha vida, o dono da minha vida, o dono do meu tempo, da minha casa, o dono da minha mente, daquilo que ocupa os meus pensamentos. Como que ele vai ser meu Senhor se a sua palavra não ocupa a minha mente? Se a sua palavra encontra em mim
apenas rápidos momentos. Dono das minhas amizades. Rejeitar o senhorio de Deus, rejeitar o fato dele ser o nosso dono, é justamente a essência do que é pecado. A essência do pecado está nisso. Podemos lembrar de Adão e Eva. Eles tinham uma ordem clara. Olha, dessa árvore aqui, não come. Simples. Pode comer todo o resto. Essa aqui, não. E aí, o que a serpente chega e diz? A voz da serpente, a voz do mal. Ah, não seja tão radical. Talvez você esteja ouvindo isso tudo que eu estou dizendo aqui, que é a palavra de Deus, você está pensando, é papo aí, coisa de gente radical. E a serpente disse para Adão e Eva, não sejam tão radicais, certamente vocês não vão morrer. Poxa, é só fruto de uma árvore. Que isso? E o que aconteceu? Comeram, desobedeceram uma ordem de Deus. Fizeram com que Deus deixasse de ser o dono, o Senhor de suas vidas. E o pecado entra no mundo. Santificação, querido, é entrega. É pegar e entregar de novo para Deus esse senhorio. O senhorio que Adão e Eva tiraram de Deus, dizendo, não, nós queremos ser independentes. Vamos comer o que a gente quiser. Santificação é entregar de novo esse senhorio para Deus. Está aqui, Senhor. Eu quero voltar a ser obediente a Ti. Por causa do que Cristo fez. Constrangido por isso. Eis aqui, Senhor, a minha vida. Eis aqui, Senhor, a minha família. Eis aqui, Senhor, a minha casa, tudo que há na minha casa. Eis aqui o meu trabalho. Eis aqui, Senhor, as minhas amizades. Eis aqui, Senhor, o melhor do meu tempo para o Teu reino. Usa tudo, Senhor, para a Tua glória, para a edificação da vida dos cristãos, do Teu reino. Usa. Isso é santificação. É se colocar à disposição de Deus, é permitir com que Ele mude e transforme nossas vidas. Amém. Muitas coisas ficaram ainda de fora desse último estudo. Já passamos aí de 1 hora, então não vamos poder seguir, mas eu vou colocar todas elas depois em um outro vídeo, em que eu vou chamar como esse vídeo de devedores, onde nós vamos dar uma olhadinha sobre as consequências inevitáveis da vida de alguém que entende as bases do evangelho que nós estudamos. Uma pessoa que entendeu o pecado, a justificação e a santificação. Uma dessas consequências inevitáveis é o amor pelas almas. Amor pelas vidas a serem alcançadas pelo evangelho. A consciência de que nós somos agora devedores. Então, esse é um assunto muito vasto. Vamos dedicar um vídeo depois inteiro a esse assunto. Te convido depois a caminharmos juntos. E para encerrar nosso estudo de hoje, eu quero trazer um versículo que tem estado assim na minha mente, no meu coração, de forma muito forte nos últimos meses. Deus fez esse versículo se tornar a minha oração constante, a minha meditação constante. Está presente durante muito tempo no meu coração. Salmo 119, versículo 37. O salmista diz assim, é como se ele fizesse uma oração a Deus, pedindo: desvia
os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Um texto incrível, porque hoje são tantas as coisas inúteis que disputam a nossa atenção, que o Senhor desvie os nossos olhos dessas coisas, de tudo aquilo que é inútil, e que nós possamos viver nos caminhos traçados por Ele. Este caminho traçado pelo Senhor não vai ser criado ou definido por mim ou por você. Esse caminho já foi traçado, como o texto diz, porque esse caminho é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, queridos? Que você fique com essa mensagem, com esse estudo, com essa palavra no seu coração. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, é muito importante você se inscrever ali, porque daí quando sair os novos vídeos, você é notificado, você fica sabendo das novidades aí, beleza? E dá o seu joinha aí também no vídeo, informando que o conteúdo é um conteúdo relevante aí, beleza? Um abraço a todos vocês aí, até o próximo vídeo.